Tá. Boa noite. Boa noite. Começar o louvor agora. Peço que todo mundo agora entre espírito de adoração. Que nós precisamos agradecer por esse dia que Deus está proporcionando para nós. E é isso. A casa é sua, pode entrar, desfazer de mim. Desfazer de mim. Só meu peito aqui, toma o teu trono, reina, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, Pai. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, desfazer de mim. Desfazer de mim. Sopra teu rei aqui, como teu trono reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este, meu Deus, Pai, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar,
vem incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse louvor, Pai, por esse momento de adoração, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Rei, Pai. Nós te entronizamos nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pati. Oh, papai, estamos aqui abrindo nossos corações, Senhor. Abrindo os nossos corações para que entre o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Senhor, eu peço que a tua presença seja soberana nos nossos corações, neste lugar. Usa, Senhor, as nossas vidas para transmitir, Senhor, a tua palavra, o teu amor, a tua graça, Senhor. Venha no meio de nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Jesus, para que estejamos atentos à tua palavra, ao teu direcionamento. Jesus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar além daquilo que nós vemos no natural, no cotidiano, para que a gente possa enxergar o espiritual, papai. Aquilo que o Senhor tem para nós, pois o alvo é a tua glória, Senhor. Destape os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir a tua voz através das ministrações, através da ministração de hoje, Senhor. Pai, eu te agradeço por estarmos todos aqui reunidos, a despeito de todas as coisas que vêm acontecendo no mundo. O mundo está virando uma loucura, Senhor, mas o Senhor já previu isso, já estava escrito na tua palavra. Mas para aqueles que confiam no Senhor, teremos vitória, Pai. Papai, eu peço, Senhor,
Em nome de Jesus. Que as palavras que a Paty ministrar aqui hoje sejam ouvidas, direcionadas do Teu Espírito Santo. Use a boca dela, Senhor, mas as palavras serão do Teu Espírito. Papai, convém que nós diminuamos, Senhor, para que o Senhor cresça. Que esse lugar seja inundado da Tua glória hoje, em nome de Jesus. Paty, vem cá. Vamos estender as mãos para a Paty, para que ela possa ministrar a palavra de hoje. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor use a vida da Paty, Pai. Que tudo que ela ministrar aqui hoje possa tocar nos nossos corações e não só nos nossos, Pai. Mas aquelas pessoas que verão a ministração dela através do YouTube. Senhor, use a vida dela, assim como o Senhor tem usado a minha casa, pois eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos aqui de coração aberto, prontos para te honrar, Senhor. Papai, nós lhe agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu sirvo na minha cela. Eu acho que Põe na caixinha. Ah, tá bom, senão eu vou ficar. Não, um deixa com a Paty, o outro pode ir. Senão eu vou ficar surda. Não. Então não é sem. Não, A gente vai editar. doutor. Tem que ser natural, porque eu não sou profissional, até rimou. Eu gostaria que vocês também participassem, que seja uma pregação interativa. O grande protagonista aqui é Deus, a gente já orou para a presença dele, mas eu gostaria que vocês também fossem, que houvesse uma participação de vocês no discorrer da palavra. Tem algumas vezes que eu vou dar uma colada, porque eu já tenho um problema de memória, não sei se é uma pré-menopausa chegando. E a comunicação, ela é eficiente não só pelo orador, mas ele tem que ser capaz de fazer com que a mensagem seja bem entendida. E aqui eu creio com toda certeza que o Espírito Santo possa ser esse filtro, que tudo que eu fale aqui faça sentido, que o Espírito Santo conecte cada mensagem, cada parte com aquilo que vocês realmente precisam ouvir. O tema da pregação é "Mas livra-nos do mal", então eu queria começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O tema da palavra, então, Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu fiquei pensando muito nesse último versículo, mas livra-nos do mal, porque, como a gente estava conversando previamente, a gente está vivendo um tempo de uma violência extrema que está cada vez mais perto da gente. Mas será que a gente sabe exatamente o que significa essa expressão que a gente pode orar todo dia? O Pai Nosso é uma das orações mais populares. Será que a gente sabe exatamente o que isso significa? Porque muitas vezes a gente acha que esse mal que a gente pede proteção para Deus é aquele mal enorme, né? É um assassinato, é um homicídio, é um estupro, é uma violência, é um roubo. E, na verdade, será que a gente, de uma certa forma, de uma forma bem sutil, a gente é só vítima desse mal ou a gente pode ter pequenas ações no nosso dia a dia que podem colaborar para esse mal?
Exatamente. O mal, as crianças aqui vão saber, ele não se apresenta de uma forma assim tão explícita, com chifres, com mau cheiro, aquele que a gente vê que não é para ver, viu, Arthur? Mas que a gente via nos filmes de terror. O mal, ele não se apresenta assim, ele não chega assim, e aí, Cintia, eu sou o mal, vou te possuir. Ele não é assim. Ele é sutil. Ele entra na nossa cabeça como uma emoção, um sentimento, um costume que parece inofensivo, mas tudo isso, se a gente não cuidar, vai minando pouco a pouco a nossa paz. E se você tem repetidamente certos comportamentos que você sabe mesmo que não fazem bem para você, você acaba pensando assim, bom, então não vou nem orar porque amanhã eu estou fazendo tudo de novo e aí Deus não vai querer olhar para mim, tem tanta pessoa melhor do que eu, né? Para que ele vai olhar para mim? E aí você para de orar, você não lê a palavra, você se afasta. Quando você vê, você está inserido cada vez mais naquela sensação, naquela fraqueza que você sabe que tem. Você é como um imã, você vai procurar pessoas que tenham compatibilidade com essa fraqueza, com esse costume, você vai frequentar lugares, e quando você vê, você já criou um abismo entre você e Deus. Nunca entre Deus e você, mas sempre você com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que sede sóbrios, vigiai. A gente vai falar muito dessa palavra. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. De novo, a palavra diz muito vigiai. Como aqui a gente tem conselheiros, subsíndico, eu vou dar um exemplo aqui do condomínio. Alguém sabe qual é a diferença entre um vigilante, segurança e um vigia? Sabe, Arthur? Vigilante, E um vigia. vigia, eu acho que é que fica olhando a entrada e vigilante que fica olhando o inteiro. Meio certo, mas acertou metade. Basicamente é assim, ó, o vigilante, o segurança, imagina um condomínio ou de um estabelecimento. O segurança, ele é o cara que ele está ali e praticamente pode estar de frente com uma figura que vai trazer ameaça. Então ele tem uma postura muito mais proativa e direta, ele já vai para o combate. O vigia não. O vigia é uma postura mais passiva, mais preventiva, que observa, que fica ali observando, olhando. Ele olha lá na distância, ele já, opa, vou passar um rádio aqui porque aquela pessoa ali está suspeita. Ele não dá a oportunidade do cara chegar perto e já ter um embate. E isso é um paralelo que a gente pode fazer com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Eu não posso simplesmente lidar com o meu pecado quando ele está muito próximo, porque a gente fica mais vulnerável, é mais difícil de controlá-lo. Então, por isso que a palavra diz vigiai, para que você observe os seus pensamentos, as suas atitudes, e que você não seja enlamaçado pelo pecado, você consiga ter uma atitude proativa com a ajuda de Deus, nas orações, nas instruções da palavra, para que você não fique contaminado por ele e seja mais difícil de você lidar com ele. É comprovadamente dito pela ciência que o ser humano apenas tem a capacidade de ter um pensamento por vez. Você não consegue ter dois. Os pensamentos, eles são sequenciais. Dito isso, quando você tiver um pensamento ruim, você tem a capacidade de mudar a frequência e pensar um pensamento bom, ter um pensamento positivo. Então, esse vigiar tem muito a ver também com um trecho que a gente vai ler aqui, que a palavra diz, que é: tenha bons pensamentos. Venha um pensamento ruim, por que você fica no sofá cultivando ele, pensando em toda a desgraça que pode acontecer na sua vida? Não, muda a sintonia. Faça uma oração. Substitua esse pensamento ruim por um pensamento bom. O pensamento ruim não vai ocupar mais a sua cabeça se você realmente se encher de coisas que são positivas. E para que você faz isso com você? Por que você fica se conectando e se martirizando sempre com um pensamento recorrente? Por quê? Você acha que você consegue
prever o futuro e toda a desgraça que na sua cabeça pode acontecer? Você acha que com o seu pensamento negativo você tem condições de mudar atmosferas, de mudar situações? Você tem que começar, e é muito difícil. Eu sei que é difícil porque eu tento fazer isso e não é fácil. Você pode falar assim, Patrícia, mas eu estou pensando ruim, aí tudo bem, eu tenho consciência, lembro do que você falou, vou começar a pensar algo bom. Aí 2 segundos depois você volta para o ruim. E aí depois vai caindo. Não é fácil, mas é um treinamento. É igual você ir na academia, você começar uma faculdade. Você não quer no primeiro dia da academia já sair todo atrofiado. Você tem que passar por um processo, você tem que insistir para que aquilo comece a fazer sentido para você. Você não pode ir no primeiro dia da faculdade, sair daqui e não aprendi nada. Claro, você tem 4 anos pela frente. Então você tem que insistir. É um treinamento, é uma musculatura que você precisa aprender. E você não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer isso sempre que você orar, se mantenha em silêncio e peça para Deus alterar a frequência dos seus pensamentos. O inimigo, ele não precisa de uma porta escancarada, ele só precisa de uma brecha. E às vezes, meus irmãos, o mal começa com uma crítica, que você vai lá todo dia e fala daquela situação, daquela pessoa. Com uma palavra dura que a gente guarda no coração. Com uma falta de perdão que a gente não liberou. Com a raiva que a gente alimenta. Eu escutei vocês conversando aí sobre violência, que realmente, quando a gente vê na televisão uma pessoa que está sofrendo um assalto, que está sendo prejudicada, machucada, lesada, a gente sempre fala assim, se eu tivesse ali, eu matava esse cara se eu pudesse. E aí o que mais a gente vê na televisão são essas cenas. E a gente vai se enchendo dessa raiva. Eu vou falar para vocês, se Deus me livre e guarde, mas se cada um aqui sofresse um assalto, não tem uma prévia. Você pode armar todo, não, se isso acontecer comigo, eu vou fazer isso, não, eu vou andar com uma arminha de brinquedo. Não existe. A sua reação, você só vai conhecer naquele momento. Então, assim sendo, para que você fica discutindo? Se fosse eu, você só está alimentando raiva no seu coração. Você só está se poluindo cada vez mais. E aí o que acontece? Eu me encho de raiva, eu vou procurar saber mais o que está acontecendo mais no meu bairro, para eu me encher mais de raiva, para eu falar para todo mundo o que eu iria fazer se isso acontecesse comigo, se acontecesse com a minha mulher, então eu matava, se acontecesse com o meu cachorro. Para quê? Isso te serve para quê? Sabe o que isso acontece, meus irmãos? Quando você se enche dessa raiva, você dá uma topada no sofá, você já sai xingando todo mundo. Você já sai xingando todo mundo, você encontra uma pessoa no elevador, você já tem vontade de esganar, você nem cumprimenta. Se você pega um carro, então, meu Deus, você é capaz de provocar um acidente. Você chega no seu trabalho, Denis, se você estiver de mau humor, se você tem essa sequência de sentimentos todo dia martelando na sua cabeça, você chega no seu ambiente de trabalho, sabe o que acontece? Você acaba sendo um veneno. Você acaba poluindo o seu ambiente. E não é isso que a palavra diz. A gente, como cristão, tem a obrigação de ser, um termo que eu vou usar aqui, fator de soma na vida das pessoas. A gente tem que ser exemplo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu uma coisa que parece uma coisa besta, mas foi muito relevante na minha vida. Eu lembro que eu nem conhecia o Murilo. Eu peguei meu carro, indo para o trabalho, eu já estava tão irritada com o trânsito. Eu era capaz de atropelar uma pessoa, eu lembro nesse dia. E veio um rapazinho vender bala para mim. E ele me ofereceu com um sorriso tão grande no rosto, me deu um bom dia tão bonito, que ali eu acho que foi Deus, porque minha raiva acabou ali. Então, você não precisa ser conhecedor de capítulos, de versículos. Você só precisa ter um sorriso, uma boa vontade, uma gentileza com as pessoas. Eu falo isso são palavras minhas, que eu acho que Cristo, ele é tão poderoso que quando ele entra na sua vida, você transborda aquilo, novamente, não necessariamente pregando em capítulos ou versículos, você transborda, porque a sua presença já transforma ambientes. O que você fala já é paz para a vida de uma pessoa, um abraço que você dá, um sorriso que você dá. Bom dia no elevador.
um bom dia no elevador. Você você está tão conectado com o bem que às vezes você está num local e você percebe uma pessoa que não almoçou e você, puxa, será que essa pessoa tem condições de comprar um alimento e você vai lá e se oferece? Se você não tiver sensível para o Espírito Santo, para o bem, você acaba sendo tomado só pelas tragédias que passam na televisão. Paty, hoje o Denis me contou uma história, vai de encontro com o que você falou, que o cara tava, ele falando no Instagram, né, que ele foi calçar uma bota lá, aí ele tava naquele dia super rancoroso, que aí ele puxou o zíper da bota e quebrou. Aí ele, não sei o que, xingou, não sei o que. Aí no dia seguinte levou lá no sapateiro, aí o sapateiro falou, poxa, que bom que o senhor trouxe sua bota hoje, porque faltavam R$ 30 para eu completar o lanche da minha filha e é o dinheiro que vai custar a tua bota. Aí na hora ele disse que, puxa, às vezes acontecem coisas com a gente que a gente não sabe, né? Como isso reverbera na vida das outras pessoas, né? Pois é. E talvez se essa pessoa continuasse nessa energia, Vou jogar essa bota fora. e que mal que mais ela poderia, porque a bota era só um pretexto. O mal, o dano já está no seu coração, você já está ali com aquele sentimento de raiva e só Deus sabe o que aquilo poderia surgir depois desse sentimento, né? O que ele poderia provocar, ele poderia irritar uma pessoa que poderia ficar cada vez mais irritada e aí chegar na sua própria casa, com a sua família, ter uma discussão. A gente acha que isso, assim, são sequências de fatos. Não é bobeira. É uma coisa. Se eu acordo de mau humor, sabe o que vai acontecer? O Murilo vai acordar de mau humor, ele vai descer na portaria de mau humor, ele vai propagar esse mau humor com as pessoas que trabalham aqui. Eu vou levar para casa da minha avó, vou levar para a funcionária da minha avó. A funcionária da minha avó vai chegar em casa e vai falar assim: nossa, aquele povo lá estava irritado, até eu estou irritada. Então, Mais do que isso, né, Paty? A gente, a partir do momento que a gente se declara cristão, a gente passa a ser Bíblia. Que Bíblia que a gente está mostrando para as pessoas, não dando bom dia para o porteiro, ou dando bom dia mal educado, ou sendo grosso. Quem não é vai olhar para a gente e falar assim, isso é ser cristão? pois é. É isso que eu quero. Você não é exemplo, né? Mais do que isso, a gente carrega o nome de Cristo, né? A gente é vitrine, né? Ser cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se a gente é cristão, a gente é a representação de Jesus aqui na Terra. A gente, a partir do momento que aceitou Jesus como nosso Salvador, a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente e ele está clamando para que a gente exale esse Espírito para fora. Só que a nossa carne fica ali brigando, nossa carne, o mal, o inimigo, está ali o tempo todo ao redor para nos tragar, para que o Espírito Santo não transborde da gente para as outras pessoas. Que isso seja abafado. E é por isso que a pregação, a minha intenção é mostrar pra gente assim, que a gente não é só vítima de um mal, porque realmente a gente ser assaltado, a gente cruzar a rua e ser atropelado é uma coisa que a gente não consegue controlar. Mas quais são os maus que a gente consegue controlar e evitar na nossa vida? Outro mal que a gente precisa tomar muito cuidado, e eu acho que esse sim está sendo fatal e está sendo a grande artimanha do mal, é a comparação. A comparação que a gente frequentemente vê nas mídias sociais, na televisão. Porque na mídia social, por exemplo, vou usar esse canal como referência, a gente sempre é mais feio, é mais gordo, ou mais magro, é mais pobre, é mais infeliz. Todo mundo que está lá é muito bem sucedido, empresários bilionários que têm 3, 4 empresas e são super bem sucedidos e tiram foto tudo bem com a família. E eu fico pensando se esse cara tem as mesmas 24 horas do dia que eu, porque trabalha de uma forma tão excessiva e tão produtiva que eu fico pensando, não, isso aí é um robô. Competente. Pois é, exatamente, Ale. É esse sentimento que, assim, talvez não seja nem quem criou as mídias sociais, talvez não tivesse sido com essa intenção, mas a gente transformou desse jeito, porque assim, eu olho a fulana informa, eu já me sinto mal.
Eu olho o cara que é muito bem sucedido, se a gente conhece então, se é da nossa família ou amigo, aí ferrou. Aí acabou. Porque assim, como é que aquele cara pode ser melhor do que eu vi ele crescendo? Aí é pior. Aí eu já me sinto depreciado. Se alguém tem mais dinheiro, pô, 40 anos, o que eu alcancei na vida? Nada, já me sinto pior. E se pra gente é assim, imagina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. É um problema de autoestima, de autoimagem, de inveja. A criminalidade, tem um estudo, eu não lembro qual, mas parece que aumentou drasticamente depois das mídias sociais. Porque o jovem que não tem muitas condições, que está na comunidade, primeiro que a mídia social, se você não tiver cuidado, ela te emburrece, ela não planta nada de bom na sua cabeça. Então, esse jovem, ele já tem a condição de que, assim, ele não tem acesso com tanta facilidade a conteúdos relevantes que vão enaltecê-lo. Então ele só fica naquele mundinho. Se eu não estudo, se eu não progrido, eu não vou ter um emprego bom. Então, ora, para mim, tudo que serve é o mundo do crime. Então, se eu tô vendo um cara com tênis bom, eu tenho que estudar, fazer faculdade, trabalhar, esperar 10 anos para subir de cargo. Não, eu vou lá e roubo. Então, todo esse desejo de ter as coisas e a criminalidade, existe um paralelo aí, de que eu quero, eu vejo e eu quero. E eu não quero amanhã, eu quero agora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fica olhando nas mídias sociais, porque o mal, ele pode estar ali. Parece uma coisa inofensiva, mas o mal pode estar ali. Como a Lê falou, blindando a nossa autoestima, a nossa inteligência, o nosso tempo. O que você mais sai na rua, pessoal almoçando num restaurante ou jantando. Eu chego a ter tristeza nisso, porque tá todo mundo reunido com o celular na mão. E que comunicação, que interação tem essas pessoas? Isso, isso é verdade. A gente foi no laboratório ontem ou ontem, não sei, foi segunda Essa ou terça. semana, é. E aí, lá na sala de espera, tinha 7 pessoas. E eu sentei assim, é como se estivesse aqui, né? Pessoas aí assim, e eu tava bem aqui, na frente de todo mundo. As 7 pessoas no No celular. celular. Eu confesso, eu até peguei meu celular também, mas aí eu guardei. Eu guardei e falei assim, não vou pegar meu celular. Se eu tô recriminando isso, não vou fazer igual. E aí eu fiquei olhando. Gente, e a gente pra lá, a gente pra cá, as pessoas nem piscam. E elas ficam assim, ó. É. Fora que você vai ficando O ser assim, né? humano vai ficando Corcunda. curvado. É até ruim para postura. E aí, essa brecha que transforma os nossos pensamentos e as nossas emoções, gente, está todo dia na palma da nossa mão. E todo tempo. É uma coisa que a gente tem super acessível. E aí, o que era um pensamento vira um comportamento que vira um hábito. E você começa a viver sua vida conforme os seus pensamentos que estão ali, possivelmente, em grande parte, contaminados. A guerra espiritual começa na mente. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 5, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O mal, ele tenta nos convencer que você é pecador, que não tem perdão para o seu pecado. Não importa o tamanho dele. Que você é incapaz, que você é indigno, que você é pequeno demais para cumprir o propósito. Você entrou na igreja hoje? Você acha o quê? Que você vai ser uma pastora? Que você vai ministrar pessoas? Que você vai entregar a cesta básica? Você? Não. Você não é ninguém. Você não tem nem conhecimento. Você já leu a Bíblia alguma vez? É sempre essas flechas de acusação. E se a gente crê nisso, grande parte da batalha já está perdida. Em Filipenses 4:8 diz que tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, nisso pensai. Que é aquilo que eu comecei dizendo. Não é fácil. Eu tenho um pensamento ruim, eu vou ficar nutrindo ele? Para quê? Ele é eficiente? Não. Eu imediatamente substituo. Eu invalido aquela mentira que pode estar sendo produzida na minha mente por uma verdade, por uma palavra honesta, por algo que seja justo, puro, amável, que vai me trazer paz. Deus é tão perfeito que se a gente achar, se o inimigo tenta plantar na nossa cabeça que a gente não pode ser perdoado, né?
Mas se a gente olhar para a vida de Paulo, Paulo era o maior perseguidor da igreja. Ele perseguia os apóstolos, matava cristãos, crianças. E Deus foi tão misericordioso com ele, ele virou o maior apóstolo depois de Jesus. Foi ele que começou a implantar a igreja e provavelmente a gente está aqui hoje, reunidos como igreja, as igrejas estão aí, porque Deus foi misericordioso com Paulo e ele fez um baita do trabalho. De tirar vidas de cristão, ele entregou a vida dele para Cristo, né? Literalmente. Exatamente. É verdade. Deus orienta que a gente proteja os nossos pensamentos como se a gente fosse proteger um jardim. Então, tudo aquilo que você rega vai crescer. Se você planta o medo, Arthur, o que você vai colher? Se você planta rancor? Se você alimenta pensamentos de derrota, a inferioridade vai crescer. Tudo Mas, que você planta, você tem que colher. exatamente. Se você plantar fé, esperança e amor, Você vai colher fé, esperança e amor. muito bom. Só que quando você planta a sementinha desse tamanho, e quando você colhe, Mas quando você colhe, vira um gigante. Tem Como um, que tem que fazer pra crescer? tem um ditado judaico que diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É, exatamente. E mais do que isso, você falou da sementinha, eu vi um pastor explicando do grão de mostarda. Se a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é porque o grão é pequeno. Você sabe por quê? Vocês já ouviram isso? não é do Porque A gente ouviu semente hoje. é pequena, mas a árvore de mostarda é uma árvore muito grande. É a Então, maior hortaliça que existe. a folha de mostarda é muito grande. Então, de uma semente muito pequena, gera um fruto muito grande. Não é do tamanho, é como. É como. É, O do que ela como. gera. É do O No que ela tamanho. gera. no grego, a palavra do tamanho, como algumas traduções colocaram, na verdade no grego é como um grão de mostarda, e não do tamanho. É como um grão de mostarda, que é isso que você falou. É uma sementinha, mas é a maior, quando ela cresce e germina, é a maior das hortaliças. O mal, ele não precisa te derrubar. Como a gente está falando aqui desde o começo, ele não é tão explícito assim, ele é sutil. Ele só precisa convencer você que você não é capaz. Em Mateus 26:41, diz que vigiai, novamente, e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso no Getsemane, no dia da prisão dele, ele pediu para que Pedro, Tiago e João orassem sem cessar. Porque Jesus sabia que eles iam passar por sentimentos fortes, por emoções fortes, como medo, tentação, fragilidade, pressões, raiva. Então, o recado aqui, eu creio que não seja só para você orar e vigiar quando você está diante de um desafio, diante de emoções fortes como um diagnóstico que você recebeu e não foi positivo, uma perda de um emprego, alguma situação que você sabe que vai ter uma jornada talvez dolorosa pela frente. Mas vigiar e orar é justamente porque a sutileza do mal pode estar dentro de você, da sua casa, e você nem perceber, você achar que aquilo é comum. Eu ficava pensando, né? O Lamartine, ele fala assim, irmãos, eu oro o dia inteiro. E aí eu ficava assim, caramba, como é que ele ora o dia inteiro? Eu oro o tempo todo, eu tô dirigindo, eu tô orando, eu tô não sei o que, eu tô orando, eu oro o dia inteiro. E eu ficava pensando, caramba, mas será que ele fica o dia inteiro lá, eu tô dirigindo lá? Aí eu falei, aí eu comecei a perceber esse sentimento dentro de mim. Porque acontece uma situação assim, sei lá, tô andando na rua e fico com raiva. Do nada eu começo, Senhor, por favor, me perdoa por isso, não sei o que, me livra do mal. Mas aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, orando. Aí passa a situação, dali a pouco acontece alguma coisa de mim, de novo, eu começo a orar. Comigo mesmo. Aí eu falei assim, agora eu entendi por que o Lamartine ora o dia inteiro.
Porque ele sofre ataque o dia inteiro. É. Ele sofre tentação, provavelmente, mas ataque do inimigo o tempo todo, ataque do mal o tempo todo. Então ele está o tempo todo repreendendo e orando. E na palavra diz que se você repreender o Satanás, ele fugirá de vós. Você já tá dando spoiler. Ah, desculpa. Uma vez no sonho, né? Você leu aqui? Não. Novamente, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que os nossos olhos, ouvidos, nossa cabeça alimenta. A gente, todo mundo aqui sabe, eu queria tomar até cuidado com essa palavra, qual é o nosso pecado de estimação? De estimação não porque a gente cuida bem, mas é porque a gente tem uma recorrência. E, e esses dias a gente estava vendo um filme que a abertura dele foi para você não apenas pedir perdão quando você peca, mas você tem que ser inteligente. Você tem que pedir para Deus te livrar daquilo que te incomoda todo dia, para você não precisar pedir perdão quando já aconteceu. Libertação do pecado. Exatamente. E você consegue fazer isso, claro, sempre contando com a ajuda de Deus. Mas você também pode fazer sua parte. Eu li uma frase muito interessante que dizia assim, ó, aquele que não quer comer do fruto proibido deve permanecer longe da árvore proibida. Então, assim, se, de forma geral, alguém tem algum vício, não importa qual que seja, você se sente tentado em alguma área, você sabe que se você andar com aquela pessoa, não vai despertar coisa legal. Pode até despertar uma coisa bacana, assim, vou pro bar beber e tal, mas depois você sabe que você vai ter uma ressaca moral. Se ambientes são difíceis, alguns ambientes são difíceis, vou até dar um exemplo bobo aqui. O Murilo está fazendo dieta, precisa emagrecer. Se ele achar assim, não, fiquei uma semana comendo bem, agora eu sou forte. Você pode me levar até no McDonald's que eu não vou comer nem a batatinha. Ah, não. Ele não é forte o suficiente. A gente não é a gente pensa que pode ser, que a gente pode ser maior. Mas enquanto a gente não tratar, enquanto a gente não entregar para Deus aquilo que incomoda a gente tem que evitar certas circunstâncias, pessoas, conversas, emoções, sentimentos. Se eu sou uma pessoa que tenho tendência à depressão, a angústias, eu não posso entrar em conversas que vão me deixar mal, que vão ser gatilhos para que eu mude o meu estado e ocorra tudo aquilo que a gente vem falando. Acordo mal, Murilo acorda mal, aí espalha no trabalho, espalha para o mundo de maneira geral, no trânsito. Paty, antes da minha conversão, eu era muito pessimista. Mas eu não me via pessimista. Eu me julgava realista. E a Andresa falava muito isso para mim, né? Eu falava, não, eu sou muito realista. Isso pode acontecer. Mas na verdade era um pessimista. E eu não percebia isso. E eu fui perceber depois da minha conversão. Daí, após a minha conversão, automaticamente os meus pensamentos mudaram absurdamente. Eu comecei a reconhecer o pessimismo e lutar contra ele. Então, hoje, eu não sei se a Andresa pode falar melhor Eu que sou pessimista. sobre isso, mas hoje em dia eu vejo o quanto que eu mudei, né? Mas eu não enxergava o meu pessimismo. Eu não me reconhecia dessa forma. E depois da conversão, me veio uma clareza absurda sobre esses pensamentos recorrentes. Tá? Para mim, tudo iria dar errado. O Espírito Santo revela isso pra gente. É. O Espírito Santo, na hora que ele começa a trabalhar, imagina assim, ó, se o Espírito Santo faz como a Paty falou, entra de uma vez e já começa a fazer um rebuliço. Será que você estava pronto para tudo isso? Se você ia aceitar tudo isso? Então ele vai trabalhando aos poucos, ele vai te mostrando aos poucos, e daqui até o final da nossa vida aqui na Terra, ele vai revelando muitas coisas ainda. O Carlão tem 29 anos de conversão, a Martini mais de 40, se não me engano. E com certeza todo dia eles têm uma nova revelação que eles precisam ser tratados. E outro ponto bacana é que, assim, desses pensamentos pessimistas, quantos realmente concretizaram? Pouquíssimo. Nossa. E a gente se martiriza. Você vê como o inimigo fica ali, ó. Você tem que se preocupar, você tem que não sei o quê. E você acaba levando isso para sua família, para o seu trabalho. E
90% disso não acontece. Perdão. Não, pode falar. Quando mais jovem, lá em Pirituba, quando eu morava com minha mãe, tinha uma igreja de bairro, assim, bem pequenininha. E eu e os meninos, os vizinhos ali, nós ficávamos de frente para a igreja meio que debochando, né? Dos crentes, né? Com a Bíblia na mão, tudo, né? Era muito fervorosa a igreja, assim. Nós ficávamos debochando de tudo isso, né? Nós não entendíamos tudo isso. E eu me perdi. Eu ia falar. Que ficava debochando dos crentes. Depois da conversão. Eu perdi. Depois eu... Quando você lembrasse, por favor. Eu falo. Eu tive uma semana muito difícil. E eu acho que essa palavra tá vindo muito de encontro. Eu tive uma situação. Você me falou só ter mandado e-mail do que acontece com a gente para a Patrícia. Eu mandei e-mail e ela ficou falando. Vocês não sabem, é o script da vocês passaram e a parte só. É só você. Eu tive uma semana muito difícil. E isso que o Denis falou de ser pessimista, eu acho que essa semana caiu a minha ficha. Que eu sou... que eu era antes da minha conversão, igual às pessoas que eu tive contato essa semana. A mesma maldade, a mesma murmuração, Quase um vício por conflito. Eu era viciada em conflito, era isso que me alimentava. E aí foi uma semana muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bonita. Porque eu enxerguei em mim o que o Espírito Santo fez. Então, assim, o dia que eu tive que conversar com essas pessoas, me tirou a paz. Porque eu não vivo mais o conflito que eu costumava viver. Antigamente, esse conflito me alimentaria. Eu ficava, vamos lá, vamos pra briga, entendeu? E isso não, isso tirou muito a minha paz. Eu tive uma semana muito complicada por causa de uma partilha. Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi muito bonito ver o que o Espírito Santo fez em mim, né? De me transformar. Glória a Deus por isso. Amém. Só linkando com o que você está falando, pelo seguinte, quando a gente tem algumas situações dessa, que a gente tem que revisitar quem a gente era, o nosso pecado, aquilo que fazia a gente ser quem a gente era antes de conhecer a Cristo, é impressionante como aquilo ocupa todo o nosso ser e a gente se sente longe de Deus. É na hora. É uma discussão minha com a Cíntia. Parece que assim, puxa, como que eu vou conseguir orar agora que eu acabei de gritar com a Cíntia? Você se sente indigno. Eu vou orar, Deus não vai me ouvir. É esse o ponto, Ale. É justamente isso. É o seu perdão. Você pedir perdão. Aí você vira a cara de pau, eu vou pedir perdão mesmo assim, tô nem aí. Então, mas a gente se sente. É impressionante como quando o pecado faz a ira, seja lá o que for, quando ele visita a gente, parece que a gente automaticamente se afasta. Se afasta. Se desliga, né? Parece que a gente se Desliga. Eu lembrei que eu ia comentar. A Paty falou de pequenos, de sutis pecados e o mal vem de uma forma sutil. E então nessa época o filho do pastor ele entrou na adolescência, então ele começou a ter um conflito com o pai e eles não tinham televisão em casa. Então naquela época nós não tínhamos o celular, então nós tínhamos a televisão. E esse pastor não tinha televisão em casa. Nós achávamos um absurdo não ter a televisão em casa. Mas o mal entrava por onde? Pela televisão. Ainda hoje nós temos esse recurso. Então hoje eu tomo muito cuidado com o canal que eu coloco na televisão. O que está passando. A rádio no carro. Sim.
as músicas. Então, eu procuro não revisitar esses locais e esses assuntos para que realmente você mantenha o mal um pouco mais afastado, né? Então, você comentou sobre isso e eu lembrei de toda essa situação. Hoje em dia, no rádio, eu achei a DFM, que é da Assembleia, mas é uma rádio gospel que está ali no ar. E eu vivo o dia inteiro ouvindo essa rádio. 88.5. Até hoje. Porque assim você não ouve as músicas que chamam-se de mundanas, né? Mas elas realmente têm um mal ali embutido que você pode revisitar. Não é tão interessante. Pois é, mas é justamente sobre isso, viu, Denis? É você tomar essas pequenas atitudes que vão te aproximando de Deus e não te afastando quando você tem uma atitude ruim. Porque nessa atmosfera que foi gerada por uma ação ruim, por alguma coisa de mal que aconteceu, você vai atraindo outras. Não porque tem um magnetismo, mas é porque assim, você irado, você vai querer brigar. Aí você briga com um, aí você vai brigar com outro. E aí você se desconcentra, o seu trabalho não produz, não flui. Então, são sequências de fatos que cada vez mais, se você não queria pedir perdão por aquele primeiro erro lá, imagina uma sequência de erros. Aí realmente você está muito longe. E é bonito que você falou, Cíntia, que se você se deparou com essa situação, você revisitou o seu passado, mas você não sentiu culpa por um dia ter tido a mesma atitude, isso quer dizer que você foi curada desse mal. Porque se você sentiu paz e tranquilidade, isso só mostra como Deus agiu na sua vida. Porque tem vezes que, por mais que a gente é convertido, a gente revisita algumas coisas que a gente viveu, a gente ainda se envergonha. Então, se isso não aconteceu, glória a Deus, porque você foi restaurada. E talvez isso seja um convite para você ensinar como essas pessoas podem seguir o seu exemplo e também serem curadas, porque às vezes elas não têm nem noção que elas têm uma enfermidade. Assim como você não tinha. Assim como o deles não tinha. Assim como todos nós não tínhamos. O meu processo é mais embaixo, porque primeiro eu preciso perdoar, para depois é difícil. Não é tão bonito assim. Mas pratica, pede para Deus. Eu sei. Lembra da palavra? Vai estar gravada? Eu vou olhar, eu vou ver várias vezes. Então a gente precisa, seguindo aqui a linha do raciocínio, também ocupar a nossa cabeça com trabalhos que edificam. Porque quando a gente está muito à toa, a gente tem mais tendência de ser invadido por esses sentimentos. Esses dias eu vi, eu não sei quem falou, que assim, quando a pessoa está na ociosidade, ou ela está sozinha em casa, ou ela viajou e está sozinho, é onde a pessoa tem mais chance de pecar. Porque ela está sozinha, não tem a família, está ociosa, estou sozinha em casa, então eu vou acessar um conteúdo proibido, eu vou falar com quem não devia, vou sair para beber, vou fazer alguma coisa assim, eu estou livre. Não tem ninguém pra olhar. Não tem ninguém para me fiscalizar. É isso aí, Arthur. O ditado antigo, né? Cabeça vazia. No diabo. E aí eu vou confessar o meu pecado. Vou falar, às vezes a parte de viagem eu acabo pecando. Eu Mas não até vou pensar imagino. besteira, tá? Você vai no McDonald's. Qual que é o meu pecado? Que eu preciso emagrecer. Você vai no McDonald's. Eu como porcaria pra caramba. Fica ansioso. Fico ansioso. E aí eu como porcaria pra caramba. Falo, ai Deus, não posso comer. Toma vergonha na sua cara. Você come porque você fica ansioso, Murilo? É verdade. Ah, você come porque é bom, cara. Você não come com o outro. É gostoso, né? Tá vendo? Olha, ó. Mas eu vou falar da ansiedade. Vou falar da ansiedade. Hoje eu não percebi, mas a Andresa me mostrou que eu estava ansioso. Cheguei em casa, estava numa agitação e toda hora ia no armário. Ele é muito agitado. Aí eu ia no armário e ela falou, por que você tá assim? O que você tá comendo? Ele tinha acabado de comer alguma coisa, aí ele tava na geladeira assim. Procurando. Essa- Aí ela me falou isso, falou, por que você tá comendo tanto assim? Isso ficou gravado, ela saiu pra ir buscar o Arthur. E eu me vi em casa, desesperado, fazendo pra lá e pra cá.
andando assim. Aí eu falei, já sei, vou tomar um banho. Aí Não tem pra onde correr. eu falei, vou tomar um banho. Aí eu percebi que era ansiedade. Falei, putz, eu tô ansioso, não sei o porquê, mas estou ansioso. A Andressa me Era pra avisou. vir aqui, né, Denis? Pode ser. Não, sexta-feira ele ia dizer lá. Ô, Murilo, eu brinquei, mas é verdade. O pecado nunca é algo que não nos dê um prazer Não é? imediato. O pecado ele vem sempre travestido de uma recompensa De uma recompensa, boa. Só que é rápida. É, É E a gente momentâneo, traz a vai ali, né? ressaca moral. moral. Porque ele engana, né? A gente teve uma vez no Save the Friday lá no Teams, né? Que tinha as tentações. E uma das tentações era uma trufazinha assim de chocolate. Aí todos os teens iam comiam a trufa, só que dentro era recheado de alho. É assim, é amargo no final. O que eu É brinquei amargo. com você, eu falei, você come porque é bom? Eles O alimento é prazeroso. Se eu falar para você de uma picanha agora, você vai salivar. Por quê? É. Porque, olha lá, porque é isso. Ainda mais no alimento, que é um problema que eu e você a gente tem, é diferente, por exemplo, do álcool, do tabaco, que você pode se abster. Você não pode parar de comer. Exatamente. E a comida é social. É né? social, ela Você não vai encontrar amigos e não comer. Você... Ela faz Não vai parte, encontrar né? amigo pra comer brócolis. Pra comer É. brócolis, Então, entendeu? mas eu falei da comida por assim, mas assim, o pecado, ele vai te dar uma recompensa prazerosa no primeiro momento, qualquer que seja, ele vai te dar uma recompensa, mesmo que seja quando você é fechado no trânsito e você extravasa e xinga o cara. Aquela, né, você tá, aquele despejo não de adrenalina, De emoção. você descarregando aquela tensão, aquilo te dá uma satisfação, É. mas Você já viu é caro. Não tem antigamente, não sei se é spoiler também, tá? Mas Deixa eu ver. o desenho do Mickey e tal, tinha o anjinho e o diabinho. É verdade. É isso. E o diabinho estava sempre na esquerda, né? Turma da Mônica. Ah, tem na Turma da Mônica Tem, agora? tem um anjinho. Tem um anjinho. Então, é o inimigo falando de um lado e o Espírito Santo falando do outro. Olha, vai pro caminho certo e tal. É, tem até um vídeo, né? Eu falei que a gente ia apresentar aqui, eu nem achei o vídeo. É um vídeo no Instagram, bem curtinho, ele mostra umas 3 cenas da. Não sei, a menina brigou com o pai e ela tá prestes a pedir perdão. Aí o anjo falou assim: vai lá pedir perdão pra ele. Aí o diabo vem: não pede perdão, não. Ele nem queria que você nascesse. Ele deseja o seu mal. Aí o cara que brigou no trânsito: vai isso, sai, vai lá, dá na cara dele, dá na cara dele. Mostra que você é macho. Exatamente. Então, assim, Um falando aqui, o outro falando aqui. exatamente. Vai, faz. E é dessa forma que o mal influencia a gente, né? Ele não tem poder de colocar pensamentos na nossa cabeça. A gente mesmo produz, cria, se a gente pensamentos ruins, né? Se a gente começar a escutar essa voz e se afastar muito de Deus. Por isso que a palavra é tão importante. Não é só um livro histórico. Tem muita instrução que se a gente colocasse em prática todo dia, a gente seria uma potência. E não só para a gente. A alta performance só para nós mesmos é muito ingrata. Você tem que dispensar essa potência para os outros, para a sociedade. Exatamente. Imagina se você tem um conhecimento que Lola Martini tem da palavra, de experiências, de testemunhos, e ele guardasse isso tudo para ele dentro de uma caixa lá, numa biblioteca enorme. Olha quanta gente que não foi abençoada. Ou de alguma forma que só ele fosse beneficiado por Que só isso, ele recebesse fosse aplauso para isso e não compartilhado. Tem uma frase que diz que a tentação raramente vem nas horas de trabalho. É nos momentos de lazer que os homens são desconfigurados. É um pouco disso que a gente está falando. E aí, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando que será que não é por isso que a igreja incentiva o trabalho social, você colaborar na igreja? Porque além do trabalho social de você fazer bem para o próximo, tem essa sacada, você está ocupado, você está fazendo uma coisa boa, você está servindo, a sua cabeça
está no melhor ambiente que podia estar, né? Que é a casa de Deus. Então, eu acho que quando você serve a igreja, duas coisas acontecem. Primeiro, você não dá espaço para os pensamentos fúteis. E segundo, você sai de lá com a autoestima elevada, pô. Você ajudou o próximo, você ouviu uma palavra, você ofereceu uma palavra. O seu sentimento de gratificação e não de inferioridade é o que prevalece. E aí eu vou dar o Luigi e o Mateus como exemplo de sempre estarem dentro da igreja, ocupando a cabeça com coisas boas, servindo, até do lado artístico, que tem muita gente, Mateus, que honestamente vai para a igreja, mas que não entende o que está acontecendo ali. Dorme, às vezes vai obrigado. E quando você, que é o protagonista de uma grande peça que fala de Deus, é a coisa mais linda e fantástica que tem para chegar nessas pessoas que se aborrecem em pregação. Então, não sei, às vezes alguém pode pensar, é só um papel, é só uma peça de teatro. Não, isso impacta pessoas que não têm a capacidade de se concentrar numa palavra, numa pregação. Por que a igreja pesca tantos jovens? Eles pescam como eles? Com o esporte. O Arthur também, que faz o esporte, que ele está se ocupando com uma coisa boa. Não, então, eles fazem eles irem para a igreja através do parte, do esporte. Porque primeiro é aquilo. Primeiro você precisa tirar as pessoas antes de te dar um remédio para você melhorar, eu tenho que te tirar daquilo que está te causando mal. E eu vou dar até um exemplo, eu vou aqui abrir, espero que o Luigi não fique triste. Isso que você está falando faz todo sentido. Quando você está servindo na igreja e quando você está jogando, você é a mesma pessoa? Não. Então, é isso. Jogando o quê? Fora da igreja? Ou Quando ele não, eu tô jogando... Ah, sim, é um belo exemplo. É muito marcado a diferença, né? Porque é muito... E assim, não tem nada, eu não tô expondo ele, eu tô só falando... O Luigi, em alguns momentos, eu até chego e falo bravo com ele, Luigi, porque ele se exalta e se altera muito jogando. E é sempre no momento, é o que você falou, é no momento de lazer, não é no momento De trabalho, É uma fragilidade, né? É onde ele age. No Na momento igreja, de lazer, no momento de ócio. Para ele serve, ele é educado. Ele é cortês, gentil. ele é gentil, ele Prestativo. é educado, prestativo. Eficiente. Extrai o melhor dele. E uma coisa desse que você estava falando lá, Patrícia, uma pessoa lá na igreja contou uma vez que ela era da Jucum, né, que eles fazem missões lá para fazer na Austrália, e para converter essas pessoas, que foi o que a igreja falou que eles fazem através do esporte, o que eles faziam? Lá na Austrália tem muita praia, né? Então eles montavam uma rede na praia e começavam a jogar com as pessoas assim, começavam a colocar louvor enquanto estavam jogando, e as pessoas naturalmente iam aparecendo, assim, pessoas que não eram cristãs iam aparecendo. E começavam a jogar. E tipo, aí, depois de tudo isso, eles eram pessoas e falaram, a gente de tal lugar, se vocês quiserem ir lá comer com a gente lá na base, vamos lá. Aí as pessoas normalmente aceitavam, iam lá, e aí eles faziam tipo um culto, e a maioria das pessoas se convertia lá, entendeu? Tipo, muitas pessoas são convertidas dessa forma, assim. Sim, Porque você tira elas do mundo, você tira elas do TikTok, do Instagram, do funk. Tira do meio contaminador, né? E se você reparar, a igreja, você vai lá na segunda-feira? Tem atividade. Terça-feira tem atividade. Todos os dias. Quarta-feira Tem atividade. culto, tem atividade à tarde, tem entrega Todos de os trabalho. dias. Todo Olha, dia tem uma coisa lá. essa Agora leva criaram um aí grupo que de eu fui jiu-jitsu lá e... essa leva que eu fui com o Matheus, né, nesse período de ensaio, eu entrei em choque, assim, porque eu falava assim, Tem vida gente, na igreja durante a semana. tem vida na igreja durante a semana. A gente acha que é só É só domingo, É né? sério, das 6 horas da tarde, todo dia cheio, todo Terça-feira dia. tem o negócio das mulheres, aí tem ensaio do Iluz, É um monte de coisa. Tem Shabá, muita coisa. Então, você imagina toda essa galera que está
cada dia na igreja, produzindo alguma coisa, ou apenas só participando, assistindo algo, se estivesse em casa sem fazer nada, você acha que ela ia estar melhor ou pior? Pior. Claro, porque ali ela está uma atmosfera positiva, com pessoas que estão. Aí vem o que a gente está falando, a importância da companhia, seja para o bem, seja para o mal. Então ali está com uma companhia boa. De lá saem ideias, saem projetos, tudo que é muito produtivo, que tem grandes chances de ser bem sucedido. Então é por isso a importância de a gente ocupar o nosso tempo com o trabalho, seja ele social, seja até com o nosso ofício, para que a gente não dê espaço para distrações. Em Tiago 4, versículo 7, como o Murilo falou, já adiantou, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você se submete e tem intimidade com Deus, sobra pouco espaço para esse sentimento que vai te roubar e aí desencadeia todas as suas fraquezas. São esses gatilhos que a gente precisa evitar. No meu livro devocional, diz que quer meu pecado seja para obter prazer, quer que seja para mascarar um sofrimento, não seria mais provável que eu deixasse de pecar se eu não tivesse mais desesperado, mas sim consolado por Deus? Quando você é acolhido, quando você sente amor, e que bom seria que se a gente se conectasse com essa fonte amorosa 24 horas por dia, não tem espaço para um não perdão. Não tem espaço para o fatalismo. Você está se conectando com a fonte mais pura de amor, de paz, de bondade, de alegria, de perdão. E aí a gente tira Deus do gênio da lâmpada, né? Porque a gente vai buscar Ele no momento de serenidade, de paz, e não só na hora da aflição. Porque enquanto está tudo bem, as pessoas acabam se esquecendo de Deus, né? E aí na hora que bate o desespero, ai, Senhor, me ajuda, que não sei o que, aí dobra o joelho, chora, que não sei o que. Imagina se alguém, vamos trazer para nossa realidade, só viesse buscar a gente por conta de problema. Você tá saco cheio dessa pessoa, né? Mas, glória a Deus, Ele é misericordioso, é paciente, amoroso e entende a nossa situação e a nossa fragilidade. E está ali sempre para nos ouvir. Mas não seria tão gostoso ter um relacionamento com Deus enquanto a gente está bem? Quando a gente está lá, sabe, senta, troca uma ideia com Deus na boa, sem pedir nada. Senhor, e aí, olha, hoje meu dia foi assim, assim, assado. Conta a coisa alegre que aconteceu no seu dia para Ele. Sabe? Não só, ai, Senhor, hoje passei por isso, por uma tragédia, passei por um problema, me ajuda nessa situação, vai acontecer tal coisa no meu trabalho, me ajuda. Não, Senhor, hoje eu tive um dia maravilhoso, aconteceu isso, isso e isso, olha que coisa boa que aconteceu comigo, Senhor, glórias a Ti e tal. Com certeza Deus ia se agradar desse bate-papo feliz que você teve com Ele. Eu não sei se a Cintia vai lembrar, mas no Essência teve uma encenação que eu achei tão bonitinha, que era aquela moça que chegava do trabalho, sentava na poltrona e colocava... Foi a professora de atuação. Que ela contava, tinha escrito na agendinha tudo que tinha acontecido ao longo do dia, né? Ela contando para Deus. Falando assim, ai Deus, tomei café da manhã com fulano de tal, foi ótimo, mas depois peguei trânsito. E eu me emocionei, pode parecer uma coisa tão besta, mas no dia eu me emocionei que eu fiquei pensando assim, isso é uma coisa que você conta quando você tem tempo, você se dedica, por exemplo, a um amigo. E para mim é tão difícil ver Deus como essa pessoa amiga ainda. E eu achei tão bonito essa representação de que é possível ter um relacionamento assim com Deus. Você separar um tempo para você contar os mínimos detalhes que aconteceu na sua vida, como você contasse, como se você quisesse. Denis, imagina só como seria gratificante. Talvez o Arthur já faça isso, mas quando ele crescer mais um pouquinho e ele esquecer que tem pais, de ele falar assim, pai, senta aí que eu quero contar cada detalhe do meu dia, e você vibrar. Você acha que você como pai não ia querer esse momento? Não ia desejar chegar a esse momento? É isso que Deus quer da gente. E a gente acaba se dispersando. E aí, para finalizar, e fazendo um gancho com essa intimidade, como é que na prática a gente consegue aplicar tudo isso que foi demonstrado?
Primeiro, oração e leitura bíblica. Não pode deixar se eu tiver tempo. Eu sugiro que tem que ser um horário programado. Assim como você põe despertador, não sei, para acordar, para te lembrar que você tem que beber água, que você tem que ir para academia, você tem a sua jornada de trabalho, é como se fosse um compromisso. Então, para que isso não fique quando der, coloque na sua agenda, nem se for necessário acordar 30 minutos antes ou dormir 30 minutos mais tarde. Eu acho que é sempre bom de manhã, porque quando você realmente se entrega no seu devocional de manhã, mas se entrega mesmo, não é com pressa ler 3 páginas, não, agora eu tenho que. Se entrega. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Você vai tratar as pessoas de maneira diferente. Novamente, evite ambientes, pessoas, conteúdo que só vão dar o gatilho para sua fraqueza. Você tendo o gatilho da sua fraqueza, as suas emoções vão ficar desequilibradas, as suas consequências, o seu comportamento também. E se você não remediar isso, você pode passar anos vivendo nessa situação e você não gerar nada de bom. Você perder muito tempo com atitudes negativas repetidas sem construir algo positivo, nem para si próprio, nem para sua família, nem para o próximo. Novamente, cuidar da rotina mental e emocional, vigiar sempre, eliminar tudo aquilo que vai te roubar de Deus. Seja um conteúdo que não vai te agregar nada, que poderia ser uma hora válida para você ter esse cafezinho aí com Deus, vamos dizer assim, essa intimidade com Deus, como para alimentar pensamentos ruins que vão te trazer aquela culpa e afastamento de Deus. Agora, uma coisa que é muito importante também. Salmos 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Eu comecei falando que a gente tem que ser fator de soma na vida das pessoas. Você imagina só, se fosse possível, todo mundo que conhecesse você, Andressa, Mateus, só tivesse recordações boas daquilo que você fez para a vida dessas pessoas. Uma palavra boa, carinhosa que você deu para uma pessoa que mudou aquela atitude, que pode ter curado uma ferida emocional, que pode ter sido um conselho que aquela pessoa precisava. Não seria muito bom se as pessoas olhassem para a gente e lembrassem assim, o Murilo me ajudou. Eu só tenho coisa boa para falar do Murilo. Eu posso falar isso. O Murilo me ajudou, só tem coisa boa para falar do Murilo. Então, isso é muito bom. É muito bom se a gente produzisse felicidade, alegria, acolhimento nas pessoas. Por isso que a gente tem que guardar nossas palavras, para a gente não ser uma má lembrança na vida de alguém. Que no momento de descontrole, você proferiu uma palavra inadequada. Você não sabe como aquela pessoa pode receber, você não sabe o vazio que essa pessoa tem no coração e o que essa palavra pode produzir na vida da pessoa. Você não tem o direito, a palavra diz que você não deve julgar nem criticar o seu irmão. Você só vê 1% da vida daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa tem por debaixo, você não sabe o que ela viveu, ela não é obrigada a ter a mesma opinião, os mesmos valores que você. Então, não lance palavras malditas, não propague o mal, não esteja dentro de ciclos de pessoas que falam umas mal das outras. Não se contamine. É muito fácil, principalmente dependendo do seu estado emocional, de você estar num ciclo, você fala assim, eu não vou falar mal. Mas se você não está bem, você vai falar mal, você vai criticar, você vai dar pauta para que aquilo se estenda. Então, tome cuidado com aquilo que você fala para que isso não volte contra você também. Falam, né, que se você tá numa roda que estão falando mal de uma pessoa, pode ser que a próxima vez será você que vai falar mal. Pois é, porque não é pessoal, é um problema da pessoa. Quem fala mal, o problema não é você, Luiz, se eu estou falando mal de você, o problema está comigo. Porque eu tenho uma ferida tão grande, por alguma razão, que eu vou falar mal do Arthur, da Andressa, do Denis. É a minha lente
que está deturpada, poluída, e não necessariamente o outro. Eu oro que o Senhor nos ensine a identificar as sutilezas do mal. Eu oro que o Senhor nos dê sabedoria para fechar as brechas e coragem para dizer não ao que parece pequeno, mas que pode nos afastar do grande plano que Deus tem para a nossa vida. E que possamos orar todos os dias com consciência e convicção. Senhor, livra-me do mal, de todo mal visível e invisível, de todo pensamento que desvia e de toda distração que me afasta da tua vontade. Amém. Foi uma semana difícil. A gente recebeu aqui o testemunho de algumas pessoas que tiveram também uma semana complicada. Mas tudo muda quando a gente começa a falar da tua palavra, quando a gente começa a sentir a tua presença. E eu espero, meu Pai, que tudo que foi dito não sejam só palavras soltas ao vento, que realmente entre e penetre no coração das pessoas, Pai, e o Senhor possa agir, para que cada irmão aqui tenha uma visão diferente, tenha um cuidado, uma vigilância maior dos seus pensamentos e que tenha uma consciência maior, Pai, de que todos nós dependemos de Ti. Somos pequenos, Pai, somos frágeis para controlar até os nossos pensamentos. Quem dirá, Pai, controlar o nosso entorno? Por isso que eu peço, Pai, que o Senhor nos livre do mal, nos guarde em todas as circunstâncias, sejam elas internas, sejam elas ao nosso redor. Eu oro, Pai, para que todas as casas deste condomínio, deste bairro, da casa da Cíntia e do Alê, estejam protegidas, Pai. Que o mal não adentre, que eles tenham um caminho para casa seguro, Pai, abençoado. Que a semana, o final de semana, seja repleto da sua presença, Pai. E proteja mais uma vez, Pai, não só nossos pensamentos, mas aquilo que a nossa boca diz, Pai. E acima do que a nossa boca diz, limpa, regenera o nosso coração, purifica a gente de todo trauma, de toda situação não bem resolvida. Faça que os corações aqui presentes, Pai, possam perdoar. Que esses corações, Pai, tenham a tranquilidade e possam perceber de forma bem sensível o que é o teu perdão. Que não seja só uma palavra, mas que o Senhor adentre a esses corações e esses corações percebam o verdadeiro significado puro e duradouro da palavra perdão. Obrigada, Pai.